acho bem interessante quando eu vejo uma espécie de comoção prévia se formar em torno de um filme, não necessariamente por conta da direção, por conta da história ou do trailer, mas se formar exclusivamente para ver a quebra de expectativa ali, né, de um elenco fazendo coisas que é difícil a gente ver eles fazerem, seja ator, seja atriz. No caso aqui do Diabo de Cada Dia, o filme novo da Netflix, dirigido pelo Antônio Campos, acontece mais ou menos isso. Basicamente, o filme é baseado num livro homônimo, chamado, aqui no Brasil, né, chamado de O Mal Nosso de Cada Dia, publicado em 2011. O livro foi escrito pelo Donald Ray Pollock, que inclusive faz a narração aqui do filme, ele foi convidado para fazer o voice-over, né? E basicamente a história se trata de uma série de situações muito pesadas, muito violentas que acontecem ali na Virgínia do Sul, né? Essas histórias vêm de relatos do escritor, que aqui são encarnadas pelo, primeiro, Bill Skarsgård, né, que ficou bem conhecido aí na interpretação do Pennywise na última versão de It. Aqui ele faz um veterano de guerra que é extremamente religioso, extremamente maluco e que faz uma série de coisas doidas depois que a mulher dele morre de câncer. Segundo, o filho desse homem, que é interpretado na maioridade pelo Tom Holland, que passa por uma série de situações complicadas, não só na infância, complicadas assim, né? Situações pesadíssimas da infância e outras pesadíssimas na fase adulta. Terceiro, um casal de serial killers interpretados pelo Jason Clarke e pela Riley Keough. Falei da Riley Keough recentemente no The Lodge, né? Esses dois são maníacos que gostam de tirar fotos das pessoas enquanto as matam, né? E por último, um personagem do Robert Pattinson, que na verdade é um pastor novo ali da igreja da cidade, que é um abusador. E esses são os núcleos principais, tá? Ainda tem mais gente. Lá no começo tem a Hale Bennett, que faz a esposa lá do personagem do Bill Skarsgård, que quase que tem meio que uma história própria. Tem ainda a esposa de um pastor inicial, que é interpretada pela Mia Wasikowska. Esse pastor é tão doido quanto o pastor seguinte, né, que vai ser interpretado pelo Robert Pattinson. Também tem aqui um personagem que vai se revelando bem importante para amarrar, entre muitas aspas, toda a história, que é o personagem do Sebastian Stan, o xerife, né, da cidade. E uma ou outra aparição adicional que serve mais para você dar aquela de olha fulano, olha cicrano, né? Justiça seja feita, o Diabo de Cada Dia até sabe mais ou menos ali do que quer falar. Ele separa esses núcleos, mas ao mesmo tempo ele tem noção de que não precisava nem uni-los para poder dizer, passar a mensagem principal, né? Ele compara pessoas atrozes como assassinos seriais com pessoas que cometem abusos em nome de Deus e pessoas que cometem outros tipos de barbaridades em nome de qualquer outra coisa. Então é um filme sobre situações violentas que no final das contas, com todas as peculiaridades, são meio que a mesma coisa. E para não entrar em terreno tão problemático, também não sei como é que isso acontece no livro, ele não tenta justificar muita coisa, não tenta ir a fundo na psique desses personagens, nenhum deles aliás, para poder deixar claro o que motiva eles a fazer isso, o que poderia tornar o filme ainda mais comprido do que ele é e entrar em território meio duvidoso moralmente falando. Mas, entretanto, todavia, contudo, saber o que quer falar de um modo geral não é a mesma coisa que saber qual história contar. E o filme é terrivelmente disperso. Ele tem 2 horas e 15, 2 horas e 20, né, se for contar ali os créditos, mas enfim, 2 horas e 15 mais ou menos, das quais pelo menos 50 minutos é de introdução. Ele introduz o personagem, introduz outro personagem, introduz uma subtrama, introduz outra subtrama, volta no tempo, introduz um personagem, introduz outro personagem e aí meio que o filme começa. Então ele tem um problema seríssimo de ritmo. A direção do Antônio Campos não ajuda nem um pouco nisso, inclusive é uma direção muito sem imaginação. É um filme que tenta criar gravidade, densidade através da crueza, mas mal sabe lidar com essa crueza em si, porque ele tem sempre um arsenal ali de efeitos sonoros para fazer você sentir o peso dos socos e dos chutes e das facadas, e seja qual violência for. E além de tudo isso, na minha opinião, a direção do Antônio Campos não faz ideia de como correlacionar sutilmente as cenas. Aliás, sutileza visual aqui manda abraço, carinho, beijo e presente. Aqui basicamente, sem spoiler, porque é uma coisa que acontece logo no início do filme, é uma cena em que o pai quer mostrar para o filho, né, como é que se faz, e aí ele sai ali do carro, estaciona, e o filho fica dentro do carro enquanto ele vai lá agredir uns caras que fizeram mal ao filho, né? E aí bate nos caras e volta pro carro com a mão toda cheia de sangue e mostra ali pro filho como é que se faz. Olha, isso aqui que você tem que fazer quando alguém fizer alguma coisa com você.
Obviamente o menino fica, né, estarrecido e assustado, meio traumatizado, mas na cabeça do filme não basta a reação do menino, né? Não basta a noção bem explícita ali do que está acontecendo e do que aquela cena representa na vida dele. Tem que ter a narração em off ali dizendo a você que aquele dia foi um dos dias mais importantes, mais chocantes na vida dessa criança. O diabo de cada dia acha pouco e lá na frente, né, uma hora depois, o Tom Holland está numa situação X. E claro que ele vai fazer aquilo que o pai disse que ele iria fazer, e claro que o filme vai mostrar ele entrando no carro com as mãos sujas de sangue exatamente igual ao pai, e chamando a plateia de esquizofrênica, o filme coloca ali, né, uma justaposição com a cena original, né, a cena do pai com ele pequeno. Assim, quando o filme começa a se concentrar mais no personagem do Tom Holland, parece que ele vai ganhar um pouquinho mais de tração, parece que ele vai ficar não só com um ritmo mais constante, como ele vai assumir algum tema central ali, especialmente com a chegada do pastor interpretado pelo Pattinson. Só que o filme quer fazer com que aquilo ali ressoe em toda a hora anterior que a gente viu. E tem muito tempo desperdiçado ali. Tem muito assunto jogado fora, tem muito conflito enterrado para mais na frente ser desenterrado de maneira anticlimática. E isso vai tornando o filme mais e mais maçante. A experiência vai realmente ficando cansativa. Parece que ele nunca vai acabar. Eu até curto muito o conflito ali do Robert Pattinson com a menina. Eu acho que se o filme fosse mais sobre aquilo e se ele centralizasse mais, era possível que saísse uma coisa mais interessante, mais impactante, o que o filme de fato não é. É impactante ao fim das contas. E ele fica forçando a barra, né? Ele quer compensar essa falta de um eixo dramático mais firme com cenas de violência ali e aqui, com a dupla ali de serial killers, que honestamente é uma dupla muito fraca, muito mal desenvolvida. O conflito dos dois é complicado, porque assim, é um filme que quer dar conflito, mas não quer. Tem muita gente aqui para você dar conflito para cada um, e acaba ficando um filme que parece que está contando um bocado de história diferente, e acaba não contando a história de ninguém. Se o elenco tivesse bem amarradinho, bem firme, todo mundo muito assim, centrado nos seus papéis e bem escalado, enfim, talvez fosse o caso desses problemas acabarem se dissolvendo, né? As interpretações chamariam tanta atenção que você de repente nem nota que aquilo ali está sendo, né, subdesenvolvido. Mas não é o caso. Todo mundo se esforça, mas ninguém chega lá. O Tom Holland tenta fazer o sotaque ali de Virgínia do Sul, tenta dar uma calibrada, mas nem ele nem o Robert Pattinson, né? Chamar ator britânico para fazer esse tipo de sotaque fica um negócio... assim, principalmente quando tem monólogo, fica estranho. E mesmo que você não ligue para isso, né? Mesmo que você não note essa coisa do sotaque, o Tom Holland tem a voz muito fina pro papel. Tem uma hora ali no final que ele tá falando com um cara ali e aquela voz dele de adolescente simplesmente tira você completamente daquela coisa. Eu só conseguia ver o Homem-Aranha chorando e pedindo ajuda ao Tony Stark. A coisa que eu falei lá atrás de quebra de expectativa, de ver um elenco, né, diferente fazer... finalmente vou chegar nessa questão. Não. No fim das contas, O Diabo de Cada Dia não é um filme impactantemente violento, não tem nada aqui que não exista uma série de outros filmes desse ano ou de anos anteriores, de elencos prestigiados, não tem nada aqui que passe da conta, nem tem nada que emocionalmente, pelo menos não no resultado final, né? Na produção não sei como eles se sentiram, mas não tem nada que emocionalmente desafie eles ou pareça que esteja desafiando esses atores, né? Tem só promessa, momentos e momentos, né? Ele tenta até fechar todos os arcos ali no desfecho, mas deixa a sensação de que tudo ficou meio que pela metade, ninguém foi até o fim em nada, assim. Tudo ficou meio boiando na água, feito merda. Definitivamente não gostei, mas espero que mais pra frente o Tom Holland, principalmente, consiga aí papéis que desafiem ele de fato, até porque ele é muito bom ator, já provou isso tanto lá atrás, no Impossível, quanto no próprio Homem-Aranha. O Robert Pattinson não precisa, ele já fez pelo menos uns 5, 6 papéis muito bons que mostram o talento que ele tem, mas que venham outros papéis maravilhosos para ele também, porque aqui ele tinha um potencial e tanto. Pena que o sotaque não ajuda. Bom, foi isso. Eu vou avisando logo aqui, já avisei em outros vídeos que eu tenho minha conta no Letterboxd, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você ficar me acompanhando e sabendo o que eu estou assistindo, as minhas notas, que aqui eu não estou dando mais notas, mas lá eu dou. E eu fico fazendo também algumas resenhas rápidas, alguns comentários de alguns lançamentos, quando não dá tempo de fazer vídeo aqui. Se você curtiu essa crítica, deixe seu like aí embaixo, você sabe que isso ajuda muito o canal a crescer. Também não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações, né? Porque você vai receber notificações sempre que eu postar vídeos novos aqui. Comente o que você achou do Diabo de Cada Dia, se você curtiu, se não curtiu. Um abraço para todos e tchau, tchau. Até a próxima.